gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão para vocês referente à playlist de título Carla Responde, onde eu continuo atendendo ao e-mail da Chantal, né? Chantal me mandou uma lista de temáticas aí, de sugestões para explanar nessa playlist, né? Um total aí de 10 temáticas, a gente está na terceira. E aí a terceira temática pede para falar sobre símbolo, significado e significante, né? E o que significa precedência do significante. Bom, precedência do significante a gente deixa para outro vídeo, para não estender muito esse vídeo aqui. Aqui eu vou conversar com vocês sobre símbolo, significante, significado. Bom, na verdade, símbolo é o que dá sentido ao signo, né? Signo acaba sendo aí o suporte do símbolo, onde símbolo está muito relacionado com a questão do registro do simbólico. Então, como o signo é o que dá suporte ao símbolo e o símbolo é o que dá sentido ao signo, a gente fala de signo, significante e significado, que acaba meio que sendo sinônimos, né? Signo e símbolo. Então, nas literaturas, comumente a gente vê signo, significante e significado, tá bom? Então, signo é a união da imagem acústica, né? Com o conceito, com a definição. Essa imagem acústica é a impressão psíquica que temos do som, que mais à frente a gente vai ver que trata-se do significante. Quanto ao conceito, quanto à definição, né, a gente fala aí de significado, que a gente vai ver detalhadamente mais à frente. Por fim, para Saussure, o signo forma a linguagem. O signo é o átomo da linguagem. Já para Lacan, o signo é referência do que temos em mente, né? É referência do que temos em mente, é a marca do que temos em mente, é os dados do que temos em mente, as informações, as indicações do que temos em mente. É o que dá, como eu já falei, o suporte para o registro do simbólico. Quanto a significado, significado para Saussure, como eu já falei, é o conceito, ou seja, uma ideia sobre o signo, né? Aquele conceito que a gente pode encontrar no dicionário, né? E para ele, o significado está sempre em prevalência ao significante, porque quando a gente fala de um determinado signo, né, estamos remetidos primariamente ao significado, onde esse significado leva ao significante, né? Então, o significado para Saussure é o sentido. Exemplo, quando se fala carro, o carro em si é o signo. A impressão acústica do som, carro, é o significante. Então, quando a gente fala carro, Saussure vem dizer que isso não nos remete à impressão acústica. A gente não vai refletir a impressão do som, da palavra que a gente tem psiquicamente, né? Quando a gente ouve carro, a gente vai ser remetido de imediato ao significado do signo, que é o veículo que se locomove sobre rodas para transporte de passageiros ou de cargas, né? Quanto Lacan, né, quanto à questão do significado em Lacan, para Lacan o significado é volátil, não é fixo. Para Saussure, o significado é fixo. Carro significa um veículo que se locomove sobre rodas para transporte de passageiros ou de cargas. É um significado fixo do signo carro. Isso não muda. O significado é esse e pronto. Para Lacan,
o significado é volátil, não é fixo, né? É algo que desliza ao longo da cadeia de significante. À medida que o significante muda, o significado vai mudando. A gente vai ver isso com calma. O sentido, o significado, depende do significante. Não existe significado fixo de nenhum significante. Tratando do significante, para Saussure, né, a gente já viu que é a impressão psíquica do som. Muitas literaturas afirmam que para Saussure o significante é o som material, é a parte material do signo. Gente, falar de matéria, de algo material, é falar de uma coisa puramente física. Então isso é equivocado. Não é o som material, não é aquela coisa puramente física. É a impressão psíquica do som. É a impressão psíquica do som. É a imagem acústica que a gente tem do som, certo? Significante para Lacan é o que determinado signo representa para você. Exemplo, tu tem um namorado, o teu namorado é o teu signo, né? Digamos que o nome do teu namorado seja José. Quando eu digo para você, fale de José, você não vai falar do que José significa para você. Não, você vai falar do que José representa para você. Quando eu digo José, fale de José, psiquicamente, tu vai ser remetido às impressões que você tem de José, que José desperta em você. Tu vai falar que ele te passa confiança, que ele te protege, que ele é carinhoso, que tu se sente segura com ele, que ele é o melhor namorado do mundo. Isso é o que José representa para você. São as impressões psíquicas que você tem de José, que é o teu signo, que é o teu símbolo, né? Então isso é o teu significante. E esse significante é que te leva ao significado que José tem para ti, né? Cada coisa que ele representa, cada impressão psíquica que tu tem dele, te remete a um significado diferente que ele tem para ti. E é por isso que para Lacan o significado desliza ao longo da cadeia de significante. Um significante leva a outro significante. Ah, José é um cara super carinhoso, que te leva à proteção. José é um cara super protetor, que te leva a outro significante. Ah, José é um cara que me deixa segura, né? Que te leva a outro significante. E o significado de cada coisa dessa que José representa para tu vai deslizando nessa cadeia de significante, né? E esse significado, na verdade, acaba sendo um outro significante. Como Lacan diz, um significado acaba sendo um outro significante desse significante, porque acaba estando entrelaçado ao que José representa para tu. Não é um significado universal, é um significado subjetivo, né? O significado que José tem para tu, de repente, não é o mesmo significado que ele tem para uma pessoa que tem raiva dele, entende? E aí por isso que Lacan vem dizer que o significado não é algo fixo, é algo volátil, que desliza na cadeia de significante, que depende da representatividade que José tem para tu. Se esse significante, se essa impressão que tu tem de José muda, esse significado vai mudar, né? Se José te trair, tu vai mudar todas as impressões psíquicas que tu tem dele. Consequentemente, o significado que ele tem hoje para tu também vai mudar, né? Então, gente, Lacan, a partir disso, ele vai inverter a ordem de Saussure. Olha só, Saussure ele vem dizer isso aqui, ó. Significado se sobrepõe a
o significante. Se sobrepõe ao significante, né? Ele vai dizer isso aqui, se sobrepõe ao significante. Ele vai dizer que isso aqui forma uma unidade. Forma uma unidade. Ele vai dizer isso. Lacan vai mudar isso aí. Muito embora, gente, Lacan tenha importado esses termos da linguística de Saussure para estruturar o inconsciente como linguagem, mas ele vai reformular isso aí, né? Então, para Saussure, se eu digo carro, eu não vou refletir a impressão acústica, eu não vou refletir a imagem acústica. Carro, carro. Não, se eu digo carro, isso vai te remeter de imediato ao significado desse signo. Um veículo que se locomove sobre rodas, né, para transporte de passageiros ou de cargas, né? Então, por isso, o significado se sobrepõe ao significante, porque falar de um signo te remete de imediato ao significado e não ao significante, não à impressão acústica, psíquica que tu tem desse signo, né? E, bom, como eu falei, ele vai dizer que isso aqui é fixo. Carro tem um significado fixo e tem um significante fixo, uma imagem acústica fixa. Isso aqui forma uma unidade. Lacan vai fazer, primeiramente, o que Lacan vai fazer aí, ó, é dizer que isso não forma uma unidade, não. E aí ele vai tirar isso aqui, ó. Ele vai tirar, primeiramente, o círculo, que representa uma unidade, e a flecha. Ele vai tirar, porque nem sempre um significado leva a um significante, porque ele não é fixo. Ele é volátil. Ele é volátil. Aí Lacan vai fazer isso aqui, ó. Vai tirar, porque não forma uma unidade, forma uma multiplicidade. E além disso, sabe o que ele vai fazer, gente? Ele vai inverter essa ordem aqui. Ele vai dizer, de forma alguma, falar de um determinado signo, de um determinado símbolo, vai levar o sujeito ao significado desse símbolo, vai levar o significante, a impressão que esse símbolo tem para esse sujeito. E aí Lacan vai fazer isso aqui, ó, mudar a ordem. Ele vai dizer nada disso. Quanto ao inconsciente estruturado como linguagem, ele vai dizer que o significante se sobrepõe ao significado. E, cara, nada de formar uma unidade, forma uma multiplicidade. Porque isso aqui muda. Isso aqui muda e outra. Um significante, como a gente viu, leva a outro significante, que leva a outro, que já vai levar um significado diferente, onde esse significado é, na verdade, um outro significante. E aí, ó, quando eu digo aqui pra tu, José, que é o teu namorado, que é o signo, o símbolo de amor, de proteção, de carinho, que tu carrega dentro de si, quando eu digo José, tu não vai ser remetido ao significado que José tem para tu. Tu vai ser remetido à impressão que tu tem de José. A impressão psíquica que tu tem de José. A imagem psíquica que tu tem de José. Que é aquele cara protetor, que é aquele cara amoroso, que é aquele cara carinhoso. E aí, cada impressão dessa vai te levar a um significado diferente. Ao significado que José tem para tu. Então, esse significado que José tem para tu depende desse significante, depende da impressão psíquica que tu tem de José. E isso aqui não é fixo. Isso muda, isso é volátil. Porque, como eu falei, se José te trair, por exemplo, se José te trai, tudo esse significante, esse significado que forma a junção disso aqui, que forma o signo, que forma o símbolo de José, né? Vai mudar. Se José te trai,
a impressão que tu tem dele vai mudar. É um traidor, é um safado, eu tenho um ódio dele. E aí, consequentemente, o significado que tu tem, que José tem para tu, também vai mudar. Então, por isso, Lacan vai dizer, de forma alguma, isso aqui forma uma unidade. Isso aqui forma multiplicidades. De forma alguma, quanto ao inconsciente estruturado como linguagem, de forma alguma o significado se sobrepõe ao significante. O significante é que leva ao significado. As impressões é que leva ao significado que esse signo tem para tu. Entende? Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, né? Como eu falei, muito embora Lacan tenha importado isso aqui da linguística de Saussure, mas aí, quando ele vai estruturar lá o inconsciente como linguagem, ele vai mudar, né, o sistema, a sistematização, o modelo linguístico de Saussure. Bom, em caso de dúvidas, o meu e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo. Tu manda a tua dúvida e eu trago para a playlist Carla Responde. Se demorar um pouco, eu peço que vocês tenham paciência, porque assim, eu recebo vários e-mails, então eu vou atendendo aos pouquinhos e por ordem de chegada. Então possa ser que demore um pouco até que eu venha acessar o teu e-mail, estruturar para enfim, trazer para dentro da playlist Carla Responde para elucidá-lo, certo? Bom, então é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.